Ferraz, obrigada por estar aqui no estúdio comigo. Vamos falar um pouquinho mais, né, para as pessoas que estão ainda preocupadas, como que isso vai impactar na economia do Espírito Santo, no emprego, geração de oportunidades. Bom dia. Bom dia, Fernanda. Bom dia, Patrícia. Bom dia aos colegas aqui do estúdio. Bom dia a quem nos ouve. De fato, ontem, Fernanda, foi um dia com algum tipo de alívio, né? Porque essas tarifas, elas são profundamente injustas com a economia brasileira, com a economia do Espírito Santo, porque não vem acompanhada de qualquer evidência econômica. Essas tarifas, elas existem para calibrar as relações comerciais entre os países. No caso da nossa relação com os Estados Unidos exporta muito mais para o Brasil do que o Brasil exporta para os Estados Unidos. E nós estamos dialogando com todos os segmentos para buscar solução, buscar caminho. E ontem, de fato, veio uma primeira boa notícia que nos dá algum alívio em alguns segmentos, mas a gente continua em alerta porque continuamos com muitos desafios. E eu venho ouvindo, né, todos esses segmentos desde o início do anúncio lá de que chegaria esse tarifaço a partir de 6 de agosto. Era primeiro, né, era amanhã, agora é a próxima semana, 6 de agosto. E eles estavam muito preocupados, né, se eles poderiam estender um pouco o início dessa cobrança ou se eles entrariam ou não numa lista de isenções, já pensando em buscar novos mercados, mas não é uma coisa que você faz assim, né, do dia para a noite. Não. Até porque alguns contratos já estão... Não são contratos, né, são produtos que são comercializados sob medida, com características próprias. Pega o caso do café. O café capixaba, ele tem características de aroma, de acidez, de doçura. E aí você tem um cliente que se acostuma com isso, então você não consegue alterar do dia para o outro esse mercado. O que nos preocupa de fato são os arranjos que são liderados pelo microempresário, pelo pequeno empresário, médio e pela produção de base familiar, né? O alívio ontem esteve em torno do setor de rochas, que é um setor muito importante, rochas naturais. São mais de 300 empresas que exportam, um vasto número de empresas pequenas, médias, um segmento que emprega mais de 20 mil pessoas no estado do Espírito Santo. E nós praticamente trabalhamos com três produtos, três tipos de pedra, né, vamos assim dizer: granito, mármore e quartzito. O quartzito foi excluído, mas o quartzito representa 50% de tudo aquilo que a gente exporta. Essa era a minha pergunta. Então, a gente tem um alívio em parte, né? O alívio em parte. A fatia do quartzito é importante para os Estados Unidos e aí eles aliviaram a cobrança. Exatamente. Eles mantêm os 10%? Eles mantêm para o restante como... Ou entrou como isenção total? Não. O tarifaço, ele excluiu o quartzito. Os demais produtos, mármore e granito, continuam na tarifa anterior, como você mesmo disse, de 10%. Continua com 50%. Mais 40% a partir de 6 de agosto. Continua com 50% a preço de hoje, assim como pescados, assim como gengibre, assim como pimenta do reino, que são arranjos muito importantes. Mamão, pelo seu impacto social, porque são arranjos liderados pela produção de base familiar. Então, esse é o foco da nossa preocupação, ou seja, continuar encontrando canais de interlocução que nos permita ter a segurança que mais itens serão excluídos, mas não perder de vista a necessidade do apoio emergencial a tantas e tantas famílias que, se impactados forem, receberão apoio efetivo e concreto do governo do estado. Então, e como que isso vai funcionar? Vocês criaram aquele comitê de estudo, né? E em discussão tinha algumas linhas de crédito dos bancos comerciais do estado, Banestes e Bandes. Então, primeiro nós precisamos aguardar o alcance do impacto. Mas enquanto aguardamos o impacto, nós estamos trabalhando. A Secretaria de Agricultura, o secretário Enio, o secretário Rogério do Desenvolvimento estão conversando dedicadamente com cada um desses setores, porque a realidade do café não é a realidade da pimenta do reino, que não é a realidade do gengibre e assim por diante. Cada setor vai precisar merecer uma atenção, como é o caso do pescado. Nós temos 1.000 pescadores associados que trabalham dedicadamente à exportação de pescado, sobretudo ali na região sul do Espírito Santo, ali no entorno de Itapemirim, Marataízes, Piúma, onde nós temos uma empresa exportadora e onde nós temos ali um tipo de arranjo. Então, é um arranjo familiar esse aí que a gente está se referindo? Você tem uma empresa que é familiar, mas uma empresa que funciona como integradora. Ela estimula, ela fomenta
ela dá infraestrutura, os pescadores vão pescar e vão pescar sabendo que vão vender para essa empresa, chamada Atum do Brasil. Essa empresa tem mercado consolidado, então você vai pescar sabendo para quem vai vender e em que condições. Então, no caso específico dessa empresa, que é uma empresa exportadora, se ela tiver crédito de ICMS acumulado, nós vamos sentar à mesa para poder permitir eventualmente que ele possa fazer uso desse crédito de ICMS. Se ele necessitar de uma linha de crédito em condições favoráveis, com prazo, com carência, com juros subsidiados pelo Tesouro do Estado, nós vamos fazê-lo. Da mesma forma, com os demais arranjos. Cada caso será analisado com sua especificidade. Então, o governo do Estado está organizado, estruturado, com capacidade de investimento, com capacidade de poupança. Essas linhas de crédito serão linhas de crédito financiadas pelo Tesouro do Estado do Espírito Santo, que utiliza a experiência do Bandes e do Banesp para fazer chegar nesses empreendedores. Qual é a contrapartida? Isso é importante, Fernanda. A contrapartida é a manutenção do emprego e do posto de trabalho. Que ele não pode demitir, é isso? Em tese, sim, ele não pode demitir. Nós estendemos a mão do governo com essa contrapartida, para que nessa fase de transição, enquanto as coisas não estão acomodadas, ele não possa demitir, possa manter o emprego e o trabalho das pessoas. Por quanto tempo viveria esse socorro, Então, Ricardo? nós não estamos ainda com esse dado Com o mapa fechado, pronto. porque cada realidade de cada segmento, de cada arranjo vai exigir uma providência. A providência para o arranjo do gengibre tem uma característica, do pescado outra característica. Pode ser que você tenha, como nós atuamos aqui, em alguma circunstância, com um cartão de renda mínima. Por exemplo, nós tivemos um acidente climático lá em Mimoso do Sul, muito grave, onde nós perdemos vítimas humanas, mas tivemos muitos prejuízos materiais. Sim. Então nós atendemos ali, prorrogando o ICMS, nós demos um cartão individual para as pessoas que funcionou como renda mínima durante 90, 120 dias, enfim. Isso vai ser tudo estudado assim sob medida para cada um dos arranjos. O fundamental, Fernanda, é que as pessoas tenham consciência que o Estado estará presente, sendo solidário, não apenas nas palavras, mas nas ações concretas. Essa é a orientação do nosso governador Renato Casagrande. Entendo. A gente sabe que é um período de adaptação, porque esse negócio ele vai ter que ou vender para o mercado interno o produto dele, ou buscar um outro país que compre aquela fatia que hoje é destinada para os Estados Unidos. O que nós estamos uma vendo, transição. Exatamente, mas o que nós estamos vendo acontecer é uma escalada na relação dos nossos produtores aqui com os clientes lá nos Estados Unidos. Por quê? Porque esse tarifaço não é apenas injusto e ruim com a produção capixaba e a produção brasileira. É ruim também para a economia deles. Como é que você substitui o fornecimento de café? O café capixaba, ele tem, como nós dissemos aqui, características próprias. Então você tem clientes lá nos Estados Unidos. Não há como você substituir esses clientes. Não há como você substituir esse fornecimento de café. Porque esse café, ele é endereçado para lá sob medida, seja ele café torrado, seja ele café solúvel, seja ele café cru, café verde, né? Então, o que está acontecendo? A Associação de Consumidores lá nos Estados Unidos está fazendo o governo americano ver e entender e se convencer que isso não é apenas ruim para a nossa economia, é ruim para a economia deles também. Vamos pegar um caso do café. Tá. O arranjo do café nos Estados Unidos era 130 mil empregos. Para cada dólar que nós exportamos aqui, de café verde, café cru, como se fala, você gera na cadeia produtiva lá outros 40 dólares, é 1 para 40. Veja só o que eles agregam de valor naquelas cafeterias todas, naquelas lanchonetes todas. Ontem veio um alívio importante. Qual foi? Eles excluíram da lista o suco de laranja. Mas o americano não toma só suco de laranja. O americano toma, sobretudo, café. Os Estados Unidos é o maior mercado consumidor de café no mundo. E é também um grande mercado, por exemplo, para produtos como pimenta do reino, como pescado, como gengibre. O fato em si é que nós estamos na mesa
com os nossos empreendedores. Amanhã, sexta-feira, acontecerá uma reunião na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos. O nosso governador Casagrande está em contato direto com o ministro Geraldo Alckmin de Minas, de Indústria, Comércio e Exterior. Então, assim, você tem muitas forças agindo para que haja bom senso e racionalidade nessa relação, e nós vamos continuar trabalhando e com nossas energias dedicadas a isso. Uhum. O Haddad agora, inclusive, está dizendo, nada do que foi anunciado não pode ser revisto. Há, né, do ponto de vista aí da política, alguma relação diplomática, né? Eu acho que é preciso baixar a temperatura, e o Brasil precisa fazer aquilo que outros países estão fazendo. Estão na mesa, sabe, negociando, e sobretudo no caso brasileiro, porque nós compramos muito mais dos Estados Unidos do que os Estados Unidos compram do Brasil. Então, é bom senso, é frieza, é tranquilidade, porque dialogando a gente vai tentando encaixar as coisas para reduzir, mitigar o impacto disso aqui no nosso dia a dia. Uhum. Agora, a gente está falando, né, do socorro direto às empresas com a garantia de manutenção dos postos de trabalho. Agora, para a arrecadação do Estado, como é que isso interfere? Veja só, grande parte daquilo que é exportado, você não recolhe ICMS. Uhum. Porque pela regra e pelo critério, não é justo você exportar o ICMS, porque o ICMS é um imposto sobre consumo. Uhum. Então o impacto não é direto na arrecadação do Estado. O impacto ele acontecerá indiretamente, porque quando esses segmentos têm descontinuidade nas suas exportações, isso também atinge a toda uma cadeia de fornecedores. Tá certo? Então, o impacto fundamental que nos preocupa nesse momento é o emprego e o trabalho das pessoas. Porque você tem um conjunto muito vasto de empreendedores, como é o caso, por exemplo, do gengibre, são 3.500 famílias nos municípios de Santa Leopoldina, Santa Maria e Domingos Martins, cuja exportação do gengibre é 90% para os Estados Unidos. E você não consegue reverter da noite por dia esse endereçamento para outro mercado. Sim, nem e mercado... essas famílias vão consumir menos no Espírito Santo, vão enfrentar dificuldades financeiras, isso vai refletir sim, de certa forma, né, indiretamente na economia. Isso não reflete diretamente na arrecadação do Estado no curto prazo, mas no médio prazo, sim, isso não apenas reflete no Estado, como reflete nos municípios. Nós temos 5 municípios no estado do Espírito Santo que respondem por 85% das exportações do Espírito Santo, que são Linhares, Aracruz, Serra, Cachoeiro de Itapemirim, e está me faltando aqui uma quinta cidade. Por quê? Toda a siderurgia está no município da Serra. Toda a celulose está no município de Aracruz, exatamente Anchieta, onde você tem toda a concentração de produção de pellet por parte da Samarco. Então, aí você tem no caso de Rochas, Cachoeiro, Serra, que é uma grande base industrial também de produtos de rochas naturais, e Nova Venécia. Então, e tem Vitória também, porque Vitória, 6% sai daqui de Vitória em função da Vale. Isso. Mas minério está fora. Então, assim, nós estamos com o olhar nesse momento para quem não está muito dedicado para os segmentos que não foram excluídos ainda e para o reflexo social disso em torno das famílias que não podem ter o seu sustento e a sua dignidade interrompidas. É para isso que nós trabalhamos, para organizar o Estado. E a exploração do mármore e granito, que mesmo o quartzito indo... Exatamente, são segmentos relacionados à produção familiar, de base familiar do agro e o setor de rocha natural. O caso do café, por exemplo, nós somos um grande exportador de café solúvel. Nós temos 3 empresas no estado que fazem essas exportações. 2 delas são empresas globais, são empresas pertencentes até a fundo soberano de outros países, ou são empresas multinacionais, são empresas que estão organizadas e que estão preparadas para esse processo, porque eles acreditam que não há café no mundo para sustentar o tamanho da demanda dos Estados Unidos. Então eles estão muito tranquilos com relação a isso. Nos preocupa o setor de rochas naturais, nos preocupa o setor do agro, da pequena base de produção familiar. Eles não deixariam de comprar, é isso? Você imagina que é isso?
o café, por exemplo, né? Eles não têm eles como, não têm onde achar eles outro não, mercado a curto eles não prazo. têm como substituir Sim, o a colombiano, oferta de o café. Vietnã. Não, porque o Vietnã não produz, por exemplo, café arábica, só produz café conilon. A distância do Vietnã, os fretes são muito mais altos. E o Vietnã não tem condição de substituir os cafés que nós produzimos aqui no Brasil, e sobretudo aqui no Espírito Santo. Uhum. O Espírito Santo é o maior produtor brasileiro de café conilon, é o segundo maior produtor de café arábica. Então, esses cafés, eles têm endereço certo, têm clientes fidelizados. Então, no caso do café, por exemplo, nós temos uma grande e poderosa associação de consumidores no café que está negociando isso diretamente lá. Como é que é isso? Eles são empresários que têm uma ampla abertura com o governo? No fundo, Lá? no caso do café, como quem produz café é Brasil, Vietnã e alguns países da África, nós produtores temos uma conexão direta com entidades que representam o consumo de café nos Estados Unidos. Esse consumo de café, ele é muito, muito organizado, porque você tem não apenas as empresas que compram esse café, mas as empresas que industrializam esse café, como as empresas que distribuem esse café. Vamos pegar o caso aqui, por exemplo, de uma grande rede de cafeterias Starbucks, que é dos Estados Unidos, que é americana e que está também no Brasil. Essas são empresas poderosas, são empresas que têm muita capilaridade, muita influência, com capacidade de conversar com o parlamento americano, de conversar com o chamado lá o Ministério de Indústria e Comércio, para dizer o seguinte: escuta, vocês não estão só prejudicando o Brasil, vocês estão prejudicando também a nós aqui. Então isso causa desgaste interno e é nisso que nós estamos apostando, porque independente daquilo que o governo federal esteja ou não fazendo, os mercados eles se movimentam para poder manter a continuidade dos seus compromissos, enfim, dos seus contratos. E tem uma pergunta de um ouvinte aqui sobre os arcos de violino, se eles foram incluídos ou não na lista de isenção. É um músico. Nós não conseguimos fazer uma leitura muito detida ainda, né? Nós fabricamos arcos de violino aqui no Espírito Santo, no município de João Neiva, e é uma produção muito artesanal, uma coisa muito, muito bacana. A lista de exclusão, ela é muito extensa, são mais de 600 produtos. Eu não tenho a esse momento, Fernando, essa informação exata sobre arco de violino, mas nós vamos pesquisar. Ok, Ricardo, para fechar aqui então, olha, o Socorro, ele vem de linhas de crédito. Poderá vir linha de crédito, aproveitamento de crédito de ICMS. Isso. Como é que ele aproveita o crédito de ICMS? Ele abate no pagamento de outros impostos? O que acontece no injusto e perverso sistema tributário brasileiro, né? E é longa essa discussão, né? A cadeia é longa. Tudo que você compra de insumos, máquinas e equipamentos, você vai acumulando determinados tipos de imposto. ICMS, IPI e assim por diante. Então você compra um insumo que você vai utilizar no seu processo industrial. Quando você compra esse insumo, você paga ICMS. Ok. E aí você fica com aquele crédito. Como você usa esse ICMS para exportação e você não exporta imposto sobre o consumo, você vai acumulando créditos de ICMS. Então nós estamos admitindo sim uma política setorial para olhar cada um desses casos, mas com uma pré-condição. Ou seja, o problema ocasionado naquela empresa tem que ter sido em função do tarifaço. Isso tem que ser comprovado. Ele vai ter que adquirir equipamentos para o negócio dele? Eventualmente sim, mas nós estamos falando aqui de consumo. Mas eventualmente, se o empreendedor tem um investimento feito, contratado, porque ele já atua naquele mercado, isso vai permitir com que ele tenha que pagar esses equipamentos e não tenha para quem oferecer esses produtos, sim, nós admitimos fazer conversas muito específicas para olhar cada um desses casos. Mas, insisto, a premissa é investimento e a premissa é manutenção do posto de trabalho. Queria te agradecer pela participação aqui conosco. O grupo continua, o comitê? Permanentemente. O grupo de trabalho é composto por diversos segmentos do governo do Estado, Secretaria da Fazenda, Secretaria de Planejamento, da Agricultura, do Desenvolvimento, Procuradoria, BAND, BANESP. Nós estamos atentamente, e os nossos secretários também, o Enio Bergoli, secretário de Agricultura, e o secretário Rogério Salume, estão conversando permanentemente
com todos os segmentos, estamos na mesa, estamos trabalhando e estamos até com alguma confiança de que outros produtos capixabas farão parte dessa lista de exclusão. Esse é o nosso esforço, esse é o nosso trabalho. Reunião de amanhã é com? A reunião de amanhã é na Embaixada do Brasil nos Estados Unidos, com diversos segmentos brasileiros. No caso específico do Espírito Santo, nós teremos lá a representação do setor de rochas naturais e do setor de café. Excelente. E nós estamos conversando também, através dos nossos traders, que são os exportadores de gengibre e outras coisas mais, relacionamento lá com os seus fornecedores. Mas, enfim, com seus clientes. A nossa preocupação é com as pessoas, é com o trabalho, é com a sustentação e a sobrevivência com dignidade dessas pessoas. É por isso que é importante ter um governo organizado, estruturado, com poupança, né? Porque aqui no Espírito Santo nós somos muito mais formiga do que cigarra. A cigarra canta o tempo inteiro. Quando chega o inverno, ela não tem estoque para sobreviver. Nós somos mais formiga, trabalhamos muito, temos poupança para poder, em momentos como esse, socorrer os capixabas. Te agradeço mais uma vez, bom trabalho, viu? Muito obrigado a você, Fernando, obrigado a todos aqui do estúdio e aos nossos ouvintes da CBN. Um bom dia a todos.